Próximo papo, nós e Robert. Vamos vasculhando pessoas famosas. Olha a fama na carne, vamos ver o que dá. Pessoas famosas que saíram da Terra, voltaram para o mundo espiritual, o que já é uma grande revolução pessoal que vocês não podem imaginar. Ou podem imaginar. É a colheita da semeadura. Para aqueles espíritos que foram para planos mais elevados, como este que Robert mora, de luz, vai ser uma vida de bondades semeadas, e lá encontram os parentes, encontram amigos quando tiver simpatia mútua, quando tivesse afeição entre eles. Vai ser um novo período das nossas vidas, Robert falando, totalmente diferente. E ele avisa: eu não vou considerar outro tipo de encontro por agora. Neste livro número 1, ele não fala daqueles que foram para os baixos planos, como acontece na vida além do véu, por exemplo. Eles descrevem os de cima a baixo. Então, continuando, na carne temos uma existência dupla. Temos uma vida em nossa casa, com a família, e uma vida conectada com os negócios, ocupações, que tem um grupo completamente diferente de pessoas. É normal que isso aqui também exista. O cientista vai encontrar seus familiares e quando a questão do trabalho surgir, pronto, eu já vi minha família, passeei, conheço tudo por aqui, agora eu quero trabalhar. Então, ele se verá entre os seus antigos colegas, que também já vieram para o mundo espiritual antes dele, e novamente ele vai se sentir mais do que estar em casa. É muito bom. A fama no mundo espiritual é bem diferente da fama da Terra. Aqui vale a pena recomendar muita atenção ao capítulo lá do Evangelho Eterno, que nós divinistas, a maioria já leu, mas volte lá o capítulo para evitar desilusões maiores. Ser muito famoso aqui e chegar do outro lado pode dar desilusão. Está lá explicado no Evangelho Eterno. A fama espiritual aqui é bem diferente e ela é ganha, só de uma forma só, de um jeito só, trabalhando para os outros, servindo ao coletivo. Soa simples demais para ser possível, mas é o caso. Ninguém vai mudar isto. Famoso na Terra? Nos reinos de luz é com ele. A lei se aplica para todos, independente da posição na Terra. Onde estarão as pessoas historicamente famosas? E ele responde à pergunta que ele deixa. Os mestres de todos os ramos da evolução terrena, os nomes da história, eles têm que estar em algum lugar. E para onde? Um bom número deles pode ser achado nos reinos trevosos, por incontáveis séculos sem sair de lá. Ele fala, e é verdade, milênios até. Tem lugar no mundo espiritual que, para socorrer alguém que era famoso aqui, precisa chamar especialista em língua morta, porque a pessoa não fala mais as línguas conhecidas, tá? Então, outros estarão em planos de luz e beleza, onde suas vida nobre não é ser nobre. A vida foi nobre na Terra, e aí eles encontram um galardão, mas uma grande maioria está nos reinos que eu tentei descrever a você. O Robert relembra que ele falou, quando ele desceu lá para baixo, para explicar como são os planos, mais para baixo, ele tentou. Vamos a um caso de um personagem da realeza, para lhes dar um exemplo de um rei que estava para chegar aqui no mundo espiritual. Seus compatriotas, sua família esperando por sua chegada. E com uma breve doença, o desenlace aconteceu.
Ele chega no mundo espiritual, foi levado para a casa de sua mãe, uma casa comum, similar a outras por aqui. Não havia aquela alegria generalizada. Ele só viu a alegria dos mais chegados. Não tinha aquela população. Não. Ali ficou por um tempo, apreciando a segregação, ficar longe de multidão, liberdade de ação, simplicidade da vida. Ele não teve isso na Terra e ele precisava descansar. É como um estágio para retomar, sabe? Fui, fiz um papel, agora eu volto. Rejuvenescido e descansado, ele percebeu que ele foi mais festejado pelo que era agora do que era antes. Ele sabia já das condições de vida no mundo espiritual. E ele percebeu que tinha agora métodos, leis e agradáveis costumes, novidades. E ficou muito feliz porque soube que poderia passear com liberdade. Um homem desejoso de se agrupar com os companheiros e tratado como eles. Olha, atenção. O Robert dizendo: nós aqui deixamos nossas importâncias terrenas para trás. Nós só nos referimos às importâncias para mostrar as nossas experiências, o que devem evitar fazer. Não revivemos nossas memórias para autoglorificação ou para impressionar nossos interlocutores. Aqui reconhecemos a verdade. Aqui e a nossa verdade está aí para todos verem, ou para valores espirituais que contam, para desabrochar valores espirituais que contam, e apenas isso, independentemente do que fomos na Terra. Isto nada a ver. Os pontos de vista de cada um mudam completamente. Não importa ter sido poderoso na Terra, logo se percebe. É o mérito espiritual que nos levará ao lugar certo no mundo espiritual. E os feitos, os atos de nossa vida, sem enxergar posição social, são os que nos asseguram nossa residência aqui. Em que plano, já sabe, cada um. Mas os fatos e os pensamentos são as nossas testemunhas, pró ou contra nós. Somos os nossos próprios juízes, ou seja, a gente vai para onde plantou. Continuando, cientistas, que ele encontra muitos, né? Cientistas muito conhecidos, compositores, pintores, aqui serão aprendizes, e aprendizes humildes. Para os encarnados, eles têm nomes famosos. Aqui no mundo espiritual, eles nem gostam de serem chamados de mestre, gênios. Eles são apenas um de nós. E assim querem ser tratados. No mundo espiritual, a lei de causa e efeito se aplica igualmente a todo mundo, independente do seu status terreno anterior. Ou seja, não importa quantos diplomas, quantos cursos, faculdades. E essa lei não é coisa nova, diz ele. Sempre existiu e cada nome passa estritamente pelo crivo desta lei. A alma, conhecida apenas por alguns, simples, ela é sujeita à mesma lei tanto quanto a alma que o mundo inteiro conhece. Vivendo aqui, encontramos alguns famosos no mundo, felizes por não precisarem se lembrar de suas vidas na Terra e em considerarem apenas o presente, deixando o passado selado em suas memórias. A gente acabou de ver, a memória vem perfeita do que fizemos. Selou, é meu, vou atrás de acertar o erro. Ele continua: as pessoas da Terra podem achar estranho que aqui estejam pessoas que viveram na Terra há centenas de anos atrás, milhares.
Mas para nós não é estranho, não. A discrição, novamente esta palavra, ser discreto, é uma coisa que aprendemos logo a exercitar. Nunca ficamos espreitando os atos dos outros e nem as circunstâncias das vidas terrenas de outras pessoas. Ah, deixa eu vasculhar como é que era a vida desse ou daquele rei, filósofo, não importa. Se esta pessoa deseja contar a alguém sobre sua vida na Terra, sempre vai encontrar ouvidos interessados, aguardando, mas ninguém vasculha. Nossas vidas na Terra são estritamente nossas. Repito, nossas vidas na Terra são estritamente nossas. Não importa a posição anterior, a quem somos unidos neste reino, espiritualmente, intelectualmente, temperamentalmente e nas características humanas conforme gosto ou desgosto de cada um. Somos um. Nós atingimos o mesmo estado de ser, no mesmo plano de existência. Cada face nova que entra nesses reinos recebe a mesma recepção cordial. Sempre vai ser muito caloroso, muito carinhoso. Sem referência ao que foi na Terra. Nós nos aproximamos de todos sem formalidade, seus dons estão, dons é aqui que ele quer dizer, não é mediúnico, suas capacidades estão à disposição de todos e são felizes aqueles que assistem os outros, que vêm em busca de ajuda e eles conseguem dar assistência, tanto na arte quanto na ciência, qualquer forma. Os grandes consideram-se a si mesmo apenas ínfimas unidades de um vasto todo. A imensa organização do mundo espiritual. Nosso propósito é o progresso espiritual e desenvolvimento. A riqueza e honras do mundo terreno parecem muito vulgares e baratas. Tudo que é riqueza e honra aqui chega, eles ficam assim, quando em comparação com as riquezas espirituais e as honras que estão prontinhas para serem conquistadas aqui, disponíveis a cada alma no instante que vierem para o mundo espiritual. Elas são o direito inato de todos e ninguém pode tirar. Este direito é tanto antes quanto depois de conquistá-las. Tenho o direito de ir buscar, depois que eu conquistei, tenho o direito de manter. As grandezas terrenas podem parecer bastante tangíveis, enquanto a gente está na Terra, luta por cada coisa. Achamos que os famosos mundos são gente importante, mas quando a nossa passagem acontece, aí é que a gente descobre que a grandeza espiritual, que é concreta e permanente. A grandeza espiritual. Espiritualmente, o que fez, teu caráter, o que te levou a fazer, que atitudes você tomou em direção ao outro. Podíamos ir ensaiando antes de voltar para lá, porque lá ganha mais quem trabalha mais pelo outro, e ele completa. Mas, frequentemente, a grandeza da posição terrena anda passo a passo com a grandeza da alma, e quando chegam aqui, e desta forma a evolução continua sem interrupção. Se, quando a alma e a carne andaram passo a passo, a evolução continua. Evoluiu lá, evolui aqui sem interrupção, desde o momento da passagem. Até mais.